Hoje nós vamos então destrinchar Colossenses 3, a nossa natureza terrena, onde Paulo fala lá em Colossenses 3, no versículo 5, nós vamos achar o que a gente vai destrinchar nesses dias. A gente vai ficar um tempo em Colossenses 3. Então Paulo fala aqui sobre a natureza terrena, que é a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que ele chama de idolatria, e também mais algumas outras, alguns outros pontos que ele apresenta, como lá no versículo 8, que ele continua: abandonem essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Então nós vamos gastar um tempo em Colossenses 3, porque nós vamos bater item por item. A gente hoje vai começar com a imoralidade. Por que eu tô falando assim? Porque como esse vídeo vai pro YouTube, as palavras elas são cortadas, tá bom? Então eu vou fazer assim, mas porque senão não vai, o vídeo pode baixar, tá bom? Já que eu tô fazendo os dois em um aqui, tô fazendo a sala de oração e já tô gravando o vídeo. Bacana? Então nós vamos começar com esse primeiro ponto que a gente encontra em Colossenses 3, no versículo 5, o primeiro item, que é a imoralidade, tá bom? Então, a gente vai trazer, eu quero trazer o conceito, eu quero trazer a origem dessa palavra, pra gente poder ter um entendimento maior sobre cada ponto que Paulo fala para nós abandonarmos e o que ele chama de natureza terrena. Bacana? Então, vamos lá. O conceito teológico dessa palavra, a origem dela no grego é muito interessante. E é daí que a gente vai começar o nosso entendimento. Então, a palavra grega para imoralidade é porneia. E porneia é um termo amplo que o Novo Testamento usa. A gente encontra ela algumas vezes no Novo Testamento. Então, ela é muito encontrada para referir de uma forma... a gente encontra muito no Novo Testamento porque ela faz a referência da atividade ilícita, tá bom? Atividade ilícita. Então ela vai aparecer mais ou menos umas 25 vezes no Novo Testamento. E ela é frequentemente traduzida por imoralidade ou fornicação, tá bom? Então quando você encontra no Novo Testamento imoralidade e fornicação, vai ser, a origem dessa palavra vai ser porneia. E por que a gente está trabalhando e falando sobre essa questão da origem da palavra? Olha, eu vou te contar, quando a gente trata de assunto assim, a vida não é fácil não, hein? Tá? Então a origem dessa palavra vai ser porneia. Então grava isso no seu coração, tá bom? O significado não se limita a um único ato. Bacana? Ele vai abranger uma variedade de práticas consideradas pecaminosas dentro desse contexto bíblico. E aí eu vou trazer para você algumas relações. Então, relações pré-maritais e extraconjugal, quer dizer, qualquer ato sexual fora do casamento vai encaixar dentro desse primeiro ponto que Paulo fala aqui em Colossenses 3, versículo 5, sobre a imoralidade. Tá? Para vocês que entraram agora na sala de oração, eu não estou completando a palavra porque eu também estou gravando para o YouTube, então no YouTube tem algumas palavras que a gente não pode falar, tá bom? Então, a imoralidade vai entrar relações extraconjugal, relações antes do casamento. Vocês entenderam? E incesto, tá bom? Então, a prostituição, acho que isso não tem problema falar. Então vamos voltar, vamos recapitular aqui. Nós estamos falando do conceito teológico de porneia, que porneia é a origem grega da palavra imoralidade, bacana? Que a gente vai achar mais ou menos 25 vezes no Novo Testamento e que não trata só de imoralidade, mas ela trata também de fornicação. E fornicação é sexo fora do casamento. Tá bom? Então, a gente vai aplicar isso nas relações pré-matrimoniais, né? Sexo fora do casamento. A gente aplica isso
nas relações extraconjugal, né, que são nas traições, na prostituição e no incesto. Então, prostituição a gente acha lá em 1 Coríntios 6, do versículo 13 ao 20. Paulo usa porneia para falar sobre a união com uma prostituta, tá bom? Incesto, onde a gente vai achar isso? A gente acha lá em 1 Coríntios 5:1. Paulo ele usa o termo porneia para descrever a relação de um homem com a sua madrasta. Por isso que a gente, ao estudar esse ponto 5 e pegar a origem da palavra, a gente amplia o nosso entendimento e a aplicação dessa palavra, tá bom? Adultério. Embora exista uma palavra específica para adultério, e essa origem grega ela é muito importante quando nós estamos estudando a palavra, porque isso nos dá essa amplitude, um entendimento maior. Porneia também é um termo usado para incluir isso. É um termo mais abrangente para incluir as questões de adultério, tá bom? Então, essencialmente, porneia ela engloba qualquer prática sexual que viole o plano de Deus para a união entre um homem e uma mulher dentro do casamento, tá bom? Então, se a gente for fazer as conexões, né? Porque quando a gente está estudando a palavra, a gente não fica só um versículo. Quando você está estudando, a gente vai estudar um tema. A gente está hoje estudando sobre a imoralidade. A imoralidade, a gente não vai ficar agarrado só a Colossenses 3. Nós vamos andar pela Bíblia estudando sobre imoralidade. Bacana? Então a gente vai agora falar sobre 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Olha o que 1 Coríntios 6, 18 ao 20, ele vai nos chamar a atenção. Nesse trecho, Paulo, ele vai conectar diretamente porneia, que é a origem da palavra de imoralidade sexual, encontrada em Colossenses 3, versículo 5. A origem dessa A origem dessa palavra é porneia. Então, Paulo, ele conecta diretamente porneia à profanação do corpo. Tá bom? Então, o que a gente começa a entender? Na verdade, Paulo ele começa a argumentar que o corpo do crente, a gente já viu isso aqui nos nossos estudos, que o corpo do crente não lhe pertence, mas ele é o santuário do Espírito Santo. A gente já não viu isso aqui? Então, porneia, Paulo conecta diretamente à profanação do corpo. E a gente já aprendeu que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. Então, qual é o raciocínio de Paulo? O raciocínio de Paulo é o seguinte, o raciocínio do apóstolo Paulo é o seguinte: o corpo, ele tem um destino eterno. Bacana? Diferente do pensamento grego da época, que muitas vezes desvalorizava o corpo, Paulo ele vem ensinando, porque Paulo vem fazendo o quê? O que a gente está vendo aqui em todas essas cartas. Paulo ele vem combatendo uma doutrina, Paulo vem combatendo uma filosofia humana, né, não? Para todas essas igrejas, porque as pessoas iam se convertendo, o que ia acontecendo? Elas iam trazendo para dentro das igrejas a sua cultura. E eu tenho falado muito com vocês sobre isso. Nós, cristãos, se você se denomina cristão, a sua cultura é a cultura do reino de Deus. Bacana, não existe nenhuma outra cultura. Por isso que quando nós nos batizamos, nós deixamos o velho homem, né? O velho homem morre e o novo homem nasce, que é um espírito vivificado, e a partir disso nós precisamos desenvolver uma vida, desenvolver atitudes, pensamentos e buscar aquilo que é reino de Deus e não cultura. Então Paulo ele vem combatendo isso, e cultura vai abranger muita coisa, a gente não vai trabalhar isso aqui hoje, tá bom? Então, o que eu falei no nosso estudo ontem? Eu falei que Colossenses 3 é carta para crente. É uma carta para crente. Se tu é crente, essa carta é para você, tá bom? Então, Paulo começa a falar que o nosso corpo ele tem um destino eterno. Então, ele vai combatendo um pensamento, uma cultura grega da época que desvalorizava o corpo. Paulo ensina que o nosso corpo ele tem valor. Segunda coisa que Paulo começa a combater é o pecado contra o próprio corpo. E a gente também já viu aqui nos nossos estudos sobre o pecado, sobre o próprio corpo. Nós já vimos? Nós já vimos, não é? Vocês não vão lembrar disso? Importante pegar as aulas, tem que prestar atenção. A gente já viu que existe pecado contra o próprio corpo. Paulo faz uma distinção ao dizer que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, enquanto outros pecados podem ser considerados externos. A porneia
envolve a união física que profanam o corpo de uma maneira única e íntima, ok? Então Paulo vem ensinando o quê? Paulo vem tirando um pensamento grego, uma cultura grega que desvaloriza o corpo e começa a ensinar que o seu corpo, ele tem valor. E ele começa a te ensinar, não só aqui como em outras epístolas, que nós devemos cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ok? E aí Paulo também vem combatendo o quê? Ensinando, o corpo ele foi comprado por um preço. O seu corpo foi comprado por um preço. A passagem termina com a lembrança de que os cristãos foram comprados por um alto preço, referindo-se à redenção através do sangue de Cristo. Portanto, queridos, o corpo pode ser usado para a glória de Deus e não para a imoralidade. O nosso corpo, comprado por um alto preço, ele deve ser usado para a glória de Deus e não para a imoralidade. Tá bom? Então, qual é a ordem que Paulo traz aqui? É fugir dessa imoralidade. 1 Coríntios 6,18. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. 1 Coríntios. Cadê? 1 Coríntios 6,18. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. A gente está vendo nas cartas, nas epístolas de Paulo, o quanto ele combate isso. E ele dá essa ordem aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. É o que a gente já falou aqui assim. Ok? Então, esse comportamento, essa natureza terrena que Paulo fala aqui em Colossenses 3, vamos dar uma relembrada? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa a dar uma lista, e nós vamos bater ponto a ponto dessa lista. A primeira é a imoralidade, já falei 500 vezes, né? Imoralidade sexual, tá bom? Então, ele ensina que essa imoralidade sexual, a origem da palavra é poema, e essa palavra engloba várias coisas, como relação fora do casamento, prostituição, incesto e relações antes de casar, melhor dizendo, né? Relações extraconjugais, prostituição e incesto. Então ele fala que essa natureza terrena, né, é um pecado que nós cometemos contra nós mesmos e que nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Cristo na cruz. Então nós devemos abandonar isso, nós devemos parar de pecar contra o nosso corpo. E aí Paulo aqui aos Colossenses, ele vem ensinando que não, o seu corpo tem valor sim, ele vem combatendo esse pensamento grego da época que desvalorizava o corpo, tipo, seu corpo não tem valor, você faz o que quiser com ele, né? Você pode destruir, você pode, enfim, porque tinham muitos rituais. Então ele fala, não, existe um valor no seu corpo, porque o seu corpo nem é mais seu, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então tudo que você faz com o seu corpo precisa ser para a glória de Deus. Não é mais profanação. Então, e ele continua ensinando que o nosso corpo foi comprado por um alto preço, ok? Então a ordem que Paulo nos dá é fugir da imoralidade sexual, ok? Então fugir da imoralidade sexual me ensina que não vai sumir de mim a vontade de. Tá comigo? Não vai fugir de mim a vontade de. Não vai sumir de mim a vontade de. Eu tenho que entender, compreender aquilo que mata e destrói o meu corpo. Eu tenho que parar de pecar contra o meu corpo. Eu tenho que parar de destruir o meu corpo, na verdade. Porque eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E que tudo que eu faço com o meu corpo precisa ser para a glória de Deus. E eu entendo e começo a decidir por fugir de toda a imoralidade sexual. Bacana? Agora eu quero trazer algo bem humano, natural, para vocês conseguirem entender algumas coisas. Eu quero trazer para vocês hoje estatísticas sobre imoralidade sexual no Brasil. O Brasil é, infelizmente, um país muito imoral sexualmente. É cultural isso. E o que é cultura? Cultura é tudo que um meio te incentiva. E você não vai poder negar, você vai concordar comigo, que a cultura no Brasil é muito forte sobre a imoralidade sexual. Vide tudo que a gente está vendo hoje em relação às crianças no YouTube, tá bom? Aquilo é incentivo à imoralidade sexual.
Então, embora a teologia defina os parâmetros da porneia, que eu já trouxe para vocês aqui, né, o que significa porneia, as estatísticas sociais mostram um cenário complexo. Distante, na verdade muito distante de um ideal. É importante notar que os dados sobre o comportamento sexual podem ter vários viés, especialmente quando nós coletamos por aplicativos relacionados, né, sobre estatísticas de internet. Então vamos falar sobre infidelidade. Uma pesquisa de 2022 realizada por um estudo sobre questões extraconjugais aponta que de 8 em cada 10 brasileiros admitiram ter traído em relacionamentos monogâmicos, posicionando o Brasil como o país mais infiel da América Latina. Outra pesquisa de 2024 desse mesmo instituto reforça que o Brasil lidera um ranking de infidelidade na região, como São Paulo sendo a cidade mais infiel do país. E isso é triste. Isso é um dado que a gente pegou que eu peguei numa publicação da revista Abril. Sexo antes do casamento. Isso aí já é uma coisa natural, né? Estranho é você se guardar para o casamento. Uma pesquisa indicou que pouco mais de 1/3 dos brasileiros, mais ou menos 35%, considera inaceitável o sexo antes do casamento. Deve ser os crentes raiz, né? Quase a metade da população o considera aceitável. Então, cada vez mais você vê adolescentes, né, tendo relações sexuais 12, 13 anos, e não mais como uma fatalidade da vida, não mais como uma violência, mas uma cultura, uma decisão, né? Por quê? Porque os olhos têm visto o que não deve ver. O que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos escutam, gera cultura dentro de nós. Constrói o nosso interior, o nosso pensamento. Relações sem preservativo. Um estudo mostrou que 33% dos brasileiros em um relacionamento fixo admitiram ter tido relações sexuais sem preservativos fora desse relacionamento. Quer dizer, fora do casamento, fora do namoro lá que eles possam ter, enfim. 35% da população admitiu ter relacionamento sem preservativo fora do seu relacionamento fixo. Então, esses dados indicam uma divergência significativa entre os preceitos teológicos sobre a porneia e as práticas sociais contemporâneas no Brasil, ok? E isso é muito sério. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma cultura de desfazendo, abafando as questões morais, porque as questões morais, elas são necessárias para uma vida digna. Lembra que a gente tem falado sobre uma dignidade de vida? Então, a imoralidade sexual, ela tem sido algo difundido, né? O nada a ver dentro dessa área tem entrado bastante. A gente tem uma cultura né, que são conteúdos... eu vou falar, eu tenho que escolher palavra para falar. O conteúdo adulto, né, que tem sido compartilhado de forma liberal, diversas, em todos os grupos de WhatsApp, em todos com os nossos amigos, não importa a idade, se você tem 10, se você tem 75, a divulgação de conteúdo imoral é absurdo nos grupos de WhatsApp. Então você precisa fugir disso, ok? Porque se você é cristão, Colossenses 3 é para você. E se é para você, você precisa entender que a imoralidade sexual, nós precisamos fugir, que é isso que Paulo fala. Por quê? Porque é um pecado contra o próprio corpo, é um erro contra o nosso próprio corpo, ok? E isso vai difundindo, isso vai aumentando, é um abismo que puxa outro abismo. Você começa com uma coisinha, você começa com um itemzinho, e aí você já quer outro itemzinho, você já quer outro itemzinho, e aí por quê? Porque no seu cérebro, substâncias vão sendo liberadas e você vai fisicamente ficando viciado naquilo. Então você precisa de mais, porque o nosso corpo, ele é um corpo desequilibrado sem Cristo. Então nós precisamos entender que
eu preciso abandonar tudo que é imoral na minha vida, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, quem eu sigo, quem eu olho, amigos que me incentivam à imoralidade. E eu preciso sair desse ambiente para que eu tenha uma saúde, uma dignidade de mente, de pensamento, de vida. Por quê? Porque os conteúdos que englobam essa imoralidade sexual, e por que eu falei sobre lá nos nossos grupos sobre o que a gente ia tratar? Porque porneia é um derivado da palavra, ok? Então a origem da palavra do grego porneia, que se refere a qualquer tipo de atividade sexual ilícita, é a mesma palavra do qual deriva o nosso termo em português. Vocês entenderam? Então, tudo começa na imoralidade. Tudo vai começar em um ato pequeno de imoralidade. Ok? Vocês lembram de um escândalo que teve de um CEO de uma empresa americana, que ele estava no show do Coldplay, se eu não me engano, e filmaram ele estava traindo a mulher? Saiu uma reportagem agora, porque as pessoas são mais, e elas vão buscar para destruir. Saiu uma reportagem sobre ele, dizendo que ele consumia 1 milhão e pouco, 1,5 milhão, 1,8 milhão em sites de conteúdo adulto. Então, quando uma pessoa ela decide por traição, por exemplo, a traição não é o foco, ela já está envolvida em imoralidade há muito tempo. Quando você decide, você toma decisões erradas lá na frente, o problema nunca é na frente, é aqui quando você começou na coisinha pequena. Então, a porneia, ela é a porta de entrada para todos os outros problemas que nós temos. E quando eu falo porneia, eu quero te lembrar que porneia, ele é a origem da nossa palavra para. Então eu quero te desafiar, se você tem problema com isso, não vai ser fácil você sair, porque neurologicamente você tá viciado. E você precisa abandonar, você precisa fugir, você precisa sair disso. Em atitude, não vai ser um sentimento. Toda a imoralidade que nós cometemos contra o nosso corpo, ele tem um início na porneia. Quem tá comigo? Ok? Então essa porneia foi algo que eu vi. Foi uma porta lá atrás. Não posso falar quanta causa aqui. Foi uma porta lá atrás que eu abri através da imoralidade sexual que eu vivo hoje. Foi a porneia lá atrás que eu abri. De alguma maneira, eu tive contato com a porneia. E aí, um abismo vai puxando outro abismo até eu me encontrar na situação que eu me encontro hoje. Então, qual é o caminho? Acho que a gente precisa entender que o que a gente sente no nosso corpo não vai sair. É mente. É compreensão, entendimento do coração, arrependimento para cura. E você vai ter que fugir. Fugir é um ato, fugir é sair, fugir é uma decisão. Fugir da imoralidade. Então, tudo que nós cometemos como imoral contra o nosso corpo, nós precisamos fugir disso. E fugir é atitude. Bacana? Amanhã nós vamos falar sobre impureza. A gente vai entrar mais ou menos no que a gente está fazendo hoje. Trazer a origem da palavra. Trazer o entendimento sobre isso. E como a gente vai conseguir combater na nossa vida, de forma prática, ok? Então, qual é a aplicação prática do que a gente viu hoje? A lição não é apenas não cometer o ato, mas evitar o que leva a ele. Isso vai englobar pensamento, imagens, situações que despertam desejos ilícitos. Vou falar de novo.
A lição não é apenas não cometer o ato, que eu vir aqui e falar para você que isso é um ato contra o teu corpo, e você é templo do Espírito Santo, e tudo que o teu corpo faz precisa ser para a glória de Deus, e o seu corpo foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Cristo na cruz, é muito fácil. E aí você vai ficar com isso no seu colo e falar, o que eu faço com isso agora? Eu preciso te dar uma aplicação prática. Então a aplicação prática é: evite o que leva a pensamentos, imagens e situações que despertam desejos ilícitos. Sabe por quê? A santidade começa na nossa mente. E como que nós alimentamos a nossa mente? Pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Então, se você tem amiguinhos que têm hábito de mandar pessoas sem roupa, imagens, vídeos, você precisa cortar essas pessoas do seu relacionamento. Pessoas que incentivam pensamentos, imagens e qualquer outro tipo de situação que desperte desejos ilícitos em você, você precisa tirar da sua vida, porque nós vimos lá em 1 Coríntios que eu preciso fugir. Tá bom? Então, a imoralidade desperta o corpo, desrespeita o corpo como criação de Deus. E a união sagrada do casamento, porque te leva a esse abismo. Ok? Então a gente vai ficar por aqui com esse conhecimento. Amanhã a gente vai tratar do segundo ponto, que é a impureza, e a gente vai gastar um tempo aqui em Colossenses 3, porque o título na NVI de Colossenses 3 é Instruções para um Viver Santo. E aí Paulo fala aqui no começo: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Então, você que morreu com Cristo, você precisa ter um viver santo. E Colossenses 3, Paulo nos ensina o que é um viver santo. Amém? Então, a gente fica por aqui e amanhã tem mais. Deus abençoe.